majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória! Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Cante alegremente ao Senhor. Glórias, aleluia, porque Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Glória e majestade a Ele. Aleluia. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 Vimos adorar-te, Senhor, motivado pela morte do Senhor Jesus e sua ressurreição. Vimos com canções, vimos com adoração, que Ele é digno de receber tudo isso. Cantemos ao Senhor, vimos adorar-te. Vimos adorar-te com canções, vimos exaltar-te, Rei de amor. Nossa alegria é viver tão somente para o teu louvor. Entregamos nossas orações, confiantes que tu és Senhor. Soberanas são tuas ações, gracioso o seu esplendor. amável, eterno, imutável, infinito, justo, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, Deus triunfo, santo, soberano, digno de adoração. no começo, vimos adorar-te ao Senhor. Vimos adorar-te com canções, vimos exaltar-te, Rei de amor. Vamos ouvir a igreja cantando.
Vamos todos juntos agora. Entregamos nossas orações, confiantes que Tu és Senhor. Soberana são Tuas ações, gracioso o Teu esplendor. Vamos, igreja, dizer ao Senhor que Ele é amável. Amável, eterno, imutável, infinito, justo, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, Deus triunfo, santo, soberano, digno de adoração. Em Teus atributos, agradecidos por estarmos juntos. Olha só o que Ele fez por nós, reconciliou com o Senhor. Reconciliados, por Cristo separados. Para quê? Para o louvor da Tua glória, Senhor. Amável, eterno, infinito, justo, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, Deus triunfo, santo, soberano, digno de adoração. Boa noite, estamos dando sequência ao estudo do livro Aprendendo a Amar os Salmos. Temos trabalhado com esse livro aí já há algum tempo e hoje nós vamos trabalhar em cima do capítulo 25, que vai discorrer um pouco aí do Salmo 74. Então nós vamos olhar um pouco mais de perto aí para o Salmo 74. E para a gente olhar para o Salmo 74, é imprescindível que a gente retorne um pouco ao Salmo 73, né? Só trazendo ali a ideia do Salmo 73, né? Que ele tratava também de uma crise, né? Esse meio do livro de Salmos ali é conhecido como centro de crise, né? Então o Salmo 73 também tratava sobre uma crise de fé, mas que foi resolvida quando o salmista entrou no templo. Já o Salmo 74, ele trata de uma crise de fé de toda a nação, porque o templo havia sido destruído pelos inimigos do povo de Deus, abalando de alguma forma a promessa do Salmo 48. O salmista descreve como se estivesse observando o que aconteceu. Teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde se encontravas conosco. Versículo 4 na parte A. O templo foi destruído em 1587 a.C., nas mãos dos babilônicos, 400 anos depois de Davi, o que sugere que este deve ter sido um dos últimos salmos a serem escritos. Como se encontra no meio do livro de Salmos, imagina-se que a ordem dos livros foi estabelecida mais tarde. O livro dos Salmos parece estar organizado em torno deste centro de crise, tendo como auxílio o livro 4 e 5 para o povo lidar com a situação. Se a gente observar um pouco no livro de Salmos, parece que esse centro, esse meio do livro de Salmos ali, é como se fosse um centro de crise, né? E o livro de Salmos ele parece estar organizado em torno disso, né? O antes e o depois da crise. E nos livros 4 e 5, que é mais para o final dos Salmos, é como se esse livro estivesse ali, como essa parte estivesse ali, para que o povo soubesse lidar com essa crise. Mas mesmo em meio à crise, no Salmo 74, o salmista ele lembra que o povo de Deus nunca perde totalmente sua fé. Não importa a situação ou quão longe Deus pareça estar, ainda assim, eles se mantêm firmes na esperança.
Um exemplo disso é a forte afirmação de fé que vemos nos versículo 12, por exemplo. Versículo 12 ele vai dizer assim, ó, mas tu, ó Deus, és o meu rei, desde a antiguidades, trazes salvação sobre a terra, não importa o que aconteça, Deus ainda é rei e ele trará salvação a todo mundo. Essa afirmação de Deus como rei pode mostrar que somente um rei divino é confiável em qualquer momento da história. E esse rei, nós sabemos que é Jesus. Naquela época ali, era muito comum o povo confiar no rei para todas as situações. Mas o salmista ele traz uma ideia de Deus como um rei, como um rei perfeito, como um rei sobrenatural, como um rei divino. E somente um rei divino podia lidar com toda a história. Então, por isso o salmista traz essa ideia de Deus como um rei. A crise de Israel levanta uma questão muito importante e reais a respeito dos caminhos de Deus. O salmista abre o salmo com um clamor agonizante. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acendes a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Olha a força com que o salmista abre esse salmo, né? Um clamor desesperado mesmo, um clamor agonizante. Essas questões conduzem o salmista à oração. E a primeira oração é um pedido pelo seu povo e o Monte Santo aonde habita. Levanta-te do povo que adquiristes em tempos passados, da tribo da tua herança, que resgates no Monte Sião aonde habitastes. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Nesta oração, o salmista pede para Deus ver a devastação, mas pode ser que esteja se referindo a algo mais. O salmista pode estar se referindo ao afastamento da glória de Deus e pede para que Deus venha habitar no meio do seu povo novamente. É interessante quando a gente olha esse primeiro contexto ali, né, esses primeiros versículos, né, a gente tem essa nítida sensação de que o salmista está pedindo para Deus vir ver a devastação. Né? Olha, ele vai botar aqui, ó, lembra-se do povo que adquiristes em outros tempos. Né? Lembra-te da gente, Senhor. Vem ver a destruição que os teus inimigos fizeram no teu templo. Mas sugere também que o salmista não estivesse falando propriamente dito da destruição, mas do afastamento do povo de Deus com a glória de Deus. E é como se ele estivesse pedindo, olha, vem habitar no meio do teu povo novamente. O templo já havia sido destruído, né? E o templo naquela época era conhecido como a habitação de Deus. Então é como se o salmista estivesse pedindo para Deus habitar no meio do seu povo novamente. A segunda seção desse salmo vai examinar essa devastação, né, que os inimigos fizeram no templo. Teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco e hastearam as suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida, atearam fogo ao seu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração, vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Eu queria chamar a sua atenção para esse finalzinho aqui. Queimaram todos os santuários do país. Essa parte final desse versículo sugere que Deus era adorado em mais de um lugar em Judá. Muito embora
Deus deixasse claro que o templo era o único lugar onde deveria adorar, levando a entender que nesta época poderia haver sinagogas, aonde os fiéis se reuniam para estudar as Escrituras e adorar a Deus. A origem das sinagogas é muito incerta, né? Pode ser que aqui tenhamos o início da sua origem, temos assim de forma algum vestígio das origens das sinagogas. Este salmo fala do templo como um lugar onde Deus se encontra com o seu povo, nos lembrando que a adoração é encontrar-se com Deus. Adoração não é comunhão, adoração não é evangelização e muito menos ainda entretenimento. Em certo sentido, né, em sentido mais profundo, a adoração é o encontro do povo da aliança com o seu Deus através dos meios que ele ordenou. Então, num sentido mais profundo, né, a adoração ela é isso. É o encontro do povo da aliança de Deus com o seu Deus através dos meios que ele designou, que ele ordenou. E o templo era a expressão do tabernáculo, conhecido também como tenda do encontro, que acompanhou o povo pelo deserto rumo à terra prometida. Então, pensa no templo como um local de encontro naquela época, né? Pensa no templo ali como um local de encontro, como um local da morada de Deus, né? O tabernáculo, né, santo de Deus estava ali naquele templo, era a expressão do tabernáculo ali, o templo, né? E era o lugar onde Deus habitava e se encontrava com o seu povo. Daí a gente pode entender melhor o sofrimento no Salmo 74. Né? O sofrimento desse salmo está relacionado à perda desse lugar. E quando Jesus veio, né, ele se tornou o verdadeiro templo. Ele se tornou o verdadeiro lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Mas para aquele povo ali naquela época, para o salmista ali daquela época, o templo era o lugar de adoração. Era o lugar onde eles se encontravam com Deus. Então, uma vez que o templo é destruído, há uma certa perda ali, né? O povo fica meio perdido em relação ao que fazer. Então, por isso o sofrimento todo desse salmo, né? Por isso esse sentimento expressado nesse salmo. A próxima sessão, o salmista volta à questão inicial. Por quanto tempo? Já não vemos mais sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Essa é uma questão frequentemente levantada no saltério. Por que Deus não age prontamente em resposta às necessidades e orações do seu povo? Talvez aí você já tenha se perguntado isso, né? Quando a gente vê alguma injustiça na televisão, por exemplo, quando a gente vê o jornal relatando situações onde a gente se pergunta assim, por que Deus? Por que o Senhor não age prontamente em relação à oração do teu povo? Né? Por que o Senhor não os destrói, como o salmista fala aqui, né? Por que o Senhor não toma uma atitude em relação a isso? Primeiro, este questionamento do salmista vai de encontro ao que muitos cristãos têm falado hoje, que não devemos questionar o porquê, ensinando que devemos simplesmente nos conformar e aceitar sem questionar o porquê. O salmista, por outro lado, expõe intensamente as suas emoções. Na verdade, através do salmista, o Senhor nos encoraja a uma oração com sinceridade de emoções. Devemos fazer uma oração sincera, mas nunca deixando de lado o fato de que são emoções expressadas por um crente que ainda confia em Deus. O versículo 12, por exemplo, o salmista vai
afirmar ali a sua fé, né? E o versículo 12 ele vai dizer assim: mas tu, ó Deus, és o meu rei, desde a antiguidade trazes salvação sobre a terra. O que a gente aprende com esse salmo? Quando eu vou orar, quando eu oro a meu Deus, eu não preciso fazer uma oração robótica, eu não preciso fazer uma oração sem sentimentos. Eu posso questionar Deus, eu posso mostrar a Deus meus sentimentos, seja sentimento de medo, seja sentimento de raiva, seja qual for o sentimento, eu posso mostrar a Deus esse sentimento. O salmista nos encoraja a isso, a uma oração com sentimentos. Porém, eu não posso esquecer que esses sentimentos são sentimentos de um crente que ainda confia em Deus, né? Eu posso expressar a Deus meus sentimentos, mas nunca deixando o versículo 12 de lado, né? Quando o salmista, depois de expressar todo o seu sentimento, ele vai dizer: mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade e trazes salvação sobre a terra. Nos versículos 13 a 17, o salmista nos convida a refletir sobre o poder de Deus sobre a natureza. Essa recapitulação do poder de Deus serve para encorajar a fé. O Deus que está no controle da natureza também está no controle da história. Esse tipo de reflexão está em todo o livro 4 do Saltério. É como se o salmista mostrasse como que Deus tem o controle de toda a natureza, como que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele vai dizer aqui, ó: tu dividistes o mar pelo teu poder e quebrastes a cabeça da serpente das águas, esmagastes a cabeça do Leviatã e destes por comida as criaturas do deserto. Tu abristes fontes e regatos e secastes rios perenes, e por aí vai. Ele está mostrando todo o poder de Deus sobre a natureza para mostrar que Deus também tem poder sobre a história. Se ele é tão poderoso assim sobre a natureza, por que ele não teria o poder da história? E o livro 4 está repleto desses paralelos, né? Quando o salmista mostra o poder de Deus sobre a natureza para enfatizar o poder de Deus sobre a história. Com a confiança renovada, então, o salmista retorna à oração. A primeira oração era para que Deus se lembrasse do que estava acontecendo com o seu povo. Não que o salmista acredite que Deus tenha esquecido ou precise de algum lembrete. Ele estava orando com uma linguagem humana, como Deus o havia ordenado. Quando o salmista começa a pedir a Deus para que Deus se lembre do povo, não que ele tenha de alguma forma entendido que Deus precisava de algum lembrete, ou que Deus houvesse esquecido o que estava acontecendo com o povo, como se Deus tivesse virado as costas para o povo. Não era isso. Mas o salmista estava usando ali uma linguagem humana e de uma forma que Deus havia ordenado que ele orasse. Olha, o salmista estava orando com intensidade de emoções e expressando o que ele sentia naquele momento, as emoções que estavam no coração dele naquele momento. O Salmo 74, ele implora para que Deus se levante e se exalte diante de todas as nações. Para Israel e para nós, esse apelo é respondido na primeira e na segunda vinda de Cristo. A maioria dos salmos, nós temos respostas desses salmos em Cristo. E esse é mais um salmo, que quando o salmista pede que Deus se levante e se exalte, nós temos a resposta disso na primeira vinda de Cristo, quando Cristo vive sobre a terra, prega o seu evangelho, traz a esperança do evangelho a todo o povo de Israel, né? E não só o povo de Israel, mas a todas as nações, morre na cruz do Calvário, cumprindo assim a sua missão, e ressuscita ao terceiro dia, retornando ao Pai. E ali ele nos deixa uma promessa de que virá uma segunda vez, e que nessa segunda vinda ele nos levará para morar com ele. Então, a resposta ao salmista, né, que implora para que Deus se levante e se exalte,
está na primeira e na segunda vinda de Cristo. E que Deus nos abençoe, que Deus continue nos iluminando para entendermos os salmos, que Deus complete aí nos nossos corações o que não foi dito aqui, né? Que o Espírito Santo possa nos iluminar para entendermos cada vez melhor os salmos. Vamos orar para encerrar? Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor, Tu és santo, Pai. Tu és um Deus tremendo, Pai, um Deus grande, Pai, mas ao mesmo tempo um Deus que está tão próximo de nós, Pai, está tão atento às nossas necessidades, seja qual detalhe for, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ilumine, Pai, para continuarmos entendendo o livro de Salmos, para continuarmos estudando o livro de Salmos. Nos direcione, Pai, a cada dia, Senhor. E nos ensine, Pai, a cada dia mais a Tua palavra, Pai. Ser com a Tua igreja, Senhor. A CIB em Macaé, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Continue, Senhor, abençoando a liderança dessa igreja, Pai, para que não falte recursos, Senhor, para que a gente possa cada dia mais nos aprofundar na Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.